Amém? Amor para todos, essa é a mensagem de hoje. Você que segue a gente pelo canal do YouTube BBR, Oswaldo Lobo, e também pela Rádio Gospel FM, quero trazer aqui a notícia de que chegou na casa de uma irmã o próprio Deus. Imagina você ver passando na frente da tua casa, na frente do condomínio onde você mora, na frente da tua rua, Deus está passeando, Ele está acompanhado com algumas pessoas, e fala: Deus, entra aqui na minha casa, porque hoje eu quero te servir. Essa é a história, e você conhece muito bem a história de muitos irmãos na Bíblia. Tem os irmãos os filhos do pai pródigo, o filho que gasta dinheiro, o filho que guarda o dinheiro, o filho que torra o dinheiro, o filho que é munheca, zura, mão de vaca, avarento, que não consegue fazer um churrasco com um cabrito, mas está de olho no boi cevado. Você conhece a história de Jacó e Esaú? Eles brigavam no ventre de Rebeca, quando ainda estavam para nascer. Você conhece a história de Ismael e Isaac, são irmãos. Você conhece a história de Davi e seus irmãos. Então a Bíblia é recheada de história de irmãos. Mas tem duas irmãs que elas vão aparecer no Novo Testamento e que vão trazer para a gente, vão sugerir para a gente muitas lições. Os nomes delas, Marta e Maria. Você já deve ter ouvido falar, há um livro famoso, que eu nunca li, mas o título é muito sugestivo: Tendo um Coração de Maria no Mundo de Marta. Não é Maria, irmã de Jesus, mãe de Jesus, é Maria, irmã de Marta, aquela que derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, depois que o irmão dela, Lázaro, é ressuscitado. Em João capítulo 11, o irmão dela é ressuscitado. Em João capítulo 12, ela derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Mas essa história, ela fica para depois, fica para o culto da noite. A história de hoje, a passagem de hoje, está em Lucas capítulo 10, e você conhece. Jesus vai dizer para ela: olha, Marta, você está ansiosa e ocupada por muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Diga, escolha a melhor parte, diga isso. Existe uma melhor parte. Já que estamos falando aqui de churrasco, tem aquela parte da carne que é a melhor parte. Tem gente que diz sem gordura, tem gente que diz com gordura. Aí depende daquilo que você vai escolher. Qual é a melhor parte? Eu fiquei no melhor lugar, pastor. Eu me assentei no melhor lugar. É melhor dirigir ou é melhor ir de passageiro? É a melhor parte que você escolhe, mas que Deus define como algo que nunca vai ser tirado. Diz assim a palavra de Deus: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. O nome desse povoado é Betânia. Betânia fica muito perto de Jerusalém. Você saindo de Jerusalém pela porta de Damasco, você sai em direção norte, você vira à direita aqui, ó. Você sobe no jardim do Getsemane. Do outro lado da colina, está logo ali, uns 2 quilômetros mais ou menos, 2,5 quilômetros, você já está em Betânia. Ainda é um povoado. Então Jesus e seus discípulos também gostam de viajar, eles seguiam viagem. Olha que bacana. E chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Pronto. Esse é o quadro que está construído. Jesus aqui, ele já tinha tido uma discussão com os fariseus. Jesus, ele está saindo do templo e está indo para casa. Você vai ver que isso acontece o tempo todo.
recebendo em casa. Jesus e seus discípulos seguiam de viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Deus, ele não entra na tua casa se não for convidado. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Deus é um cavalheiro. Eu entrarei e cearei com você. Ele não entra empurrado, ele entra convidado. Ele não arromba. Que arromba a porta? O ladrão. Jesus fala isso. O salteador, Satanás, ele entra arrombando, destruindo, invadindo. Deus não. Deus é um cavalheiro e Deus, ele só vai entrar na sua casa se você convidar. E esse movimento que existe de Deus saindo do templo, de Jesus saindo do templo, indo para as casas, ele é recorrente na Bíblia. Semana passada nós ministramos aqui a respeito de um certo fariseu, chamado Simão, que chama Jesus, depois de Jesus fazer alguns milagres, chama Jesus para investigar se Jesus é o Messias, porque a turma está dizendo aqui que Jesus é o Messias, e ele vai lá para tentar descobrir se Jesus era ou não era. Você vê que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Olha, me importa que eu vá na tua casa. Você quer me convidar? Vem. Jesus, ele, no caminho de Emaús, depois de ressuscitar dos mortos, ele entra na casa dos discípulos. Então você vai ver que existe um convite, e Deus só vai entrar na sua casa se você convidar ele. Agora, aqui acontece algo inusitado, porque Deus, ele não vem sozinho. Jesus e seus discípulos chegaram, Lucas 10, 38, em sua casa. É mais ou menos o seguinte: eu pego os pastores de Bom Retiro, eu vou visitar você, minha irmã, você, meu irmão. Eu sei que você já está pronto, com aquele franguinho que você vai comprar na padaria, que vem a farofa dentro. Você preparou maionese para você, para o seu esposo, você para a sua esposa, para os seus filhos. Aí de repente chegam 13. Gente, isso aqui é uma diferença absurda. Quando você coloca e vai pensar nesse texto. Naquele tempo não tinha água encanada, não tinha forno a gás, não tinha micro-ondas, não tinha air fryer, não tinha água filtrada, gente. Não tinha nada. Então imagina que de repente, não é água no feijão que chegou mais um, não é isso, chegou 13. E quando chegam 13, isso vai desestabilizar quem está em casa. A própria pessoa que fez o convite, ela entra numa enrascada, ela cai numa cilada, ela diz assim: pode vir. Aí quando Jesus vem, fala assim: tudo bem, eu estou com uma patota aí, eu estou com uma turma, eu estou com um monte de gente, e isso faz com que Marta comece a se mexer, mesa para 13, enquanto isso, Marta tem só uma pessoa que pode ajudar, é o 02, é aquele que faz aquilo que você não faz, ou quando você não pode fazer, ele faz, ou que ele te ajuda a fazer aquilo que você tem que fazer. Aí, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Tem gente que escolhe adorar. Essa mulher escolheu adorar. Ela escolheu fazer o quê? Não fazer nada. Só que não fazendo nada, ela está fazendo tudo. Tem gente que pensa que orar não é fazer nada. Eu me lembro disso, eu estava no meio de um processo, de um voto com o Senhor em oração, e a gente morava numa vila, em São Paulo, uma vila militar, não tem muros, né? Então os vizinhos, a gente tinha o costume, a cultura, ia lá, olhava pela janela para ver se tinha alguém em casa, não batia nem na porta. Aí um dia eu estava no quarto da minha filha, estava orando, e aí um vizinho meu falou assim: Lobo, e aí, está fazendo o quê? Eu falei: estou orando. Aí disse: já que você não está fazendo nada, vamos fazer alguma coisa comigo? Eu falei: você não entendeu, estou orando. Então tem muita gente que pensa que adorar a Deus é não fazer nada, quando na verdade a oração é uma construção que nós fazemos juntos, a respeito daquilo que nós vivemos juntos. A oração é a maneira como eu tenho de me relacionar com meu Pai que está no céu, porque é para o meu Pai que é endereçada essa oração, Pai nosso que está nos céus. Mas ela aqui está sentada, tem gente que ama o quê? Fazer aquilo que ninguém faz. Ela está sentada aos pés de Jesus. Minha irmã fica aí sentada aos pés de Jesus. Ela repara, e ela está vendo que Deus também repara, só que ela está querendo ser percebida, Marta,
Mas Maria é percebida como aquela que gosta de ficar perto, caída aos pés. Aqui, no capítulo 11 de João, assim que Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É muito interessante essas duas mulheres, porque uma pensa que Deus é Deus do passado, não vai operar no presente. A outra pensa que Deus é Deus do futuro, não vai operar no presente. Uma diz: se o Senhor estivesse aqui no passado, ele não teria morrido. Foi há 4 dias atrás, o irmão dela morre. É aqui que vem a famosa história, a passagem, logo depois da ressurreição de Lázaro. Isso vai dar uma dor de cabeça para Jesus, porque a partir daqui da ressurreição de Lázaro, os fariseus falam assim: agora nós vamos ter que matar ele. Ou a gente mata Lázaro, que é a testemunha de que Jesus ressuscitou, ou a gente mata Jesus. Foi aqui, é nesse quadro que se desenrola o finalmente. Aqui falta 2 semanas, para a morte de Jesus. Está chegando a Páscoa, está tudo combinado entre o céu e a terra, só os fariseus que não sabem. Mas eles têm uma irmã chamada Marta. Jesus fala assim: eu não falei que se você crer, você veria a glória de Deus? Ela fala: eu sei que no futuro, no dia da ressurreição dos mortos, vai estar resolvido o problema do meu irmão que morreu. E ele fala para as duas: olha, eu não sou Deus do passado, não sou apenas Deus do passado e do futuro, eu sou Deus de agora. Lázaro, vem para fora. E ele ressuscita na hora. Esse é o Deus. Essa mulher, ela gosta de ficar aos pés de Jesus, sempre aos pés de Jesus. Olha, de novo, foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Foi ela. Onde é que ela estava? Diga: aos pés. Adoração, ela escolheu adorar. Ela escolheu dar toda a atenção, todo o seu coração, entregar a Deus o princípio. O salmista diz isso, que é bom estar perto do Senhor, mas para mim, bom é estar perto de Deus. O que é a melhor coisa que você pode fazer? Estar perto de Deus. Trazer Deus para a minha casa, adorar a Deus, cantar louvores, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, me misturar com a palavra de Deus, perceber a presença do Espírito de Deus na minha vida. O que é bom? É a melhor parte. Melhor é estar com Deus, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor do que se espera aqui. Eu estava conversando com um pastor agora, ele falou assim: eu quero um presente, eu quero estar com meu filho, eu quero visitar. Ele veio lá de Manaus, está aqui com a gente. Ele falou: eu quero estar com meu filho, quero conhecer Bom Retiro. Ele está aqui, mas eu vou dizer, ainda existe um lugar melhor do que esse. É nos átrios do Senhor, na presença do Senhor. É isso que essa mulher percebe, é assim que ela se encontra com Deus, e você não vai conseguir mexer no coração do adorador. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, e ela faz assim. Mas aí tem uma outra irmã, tem um irmão que escolhe servir. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Às vezes a gente não encontra tempo para adorar o Senhor. Nós não encontramos espaço na agenda. Peraí, deixa eu ver se eu tenho espaço na agenda para te atender, Deus. Então, se a gente não faz a gestão do tempo adequada, Deus vai ficando sempre por último. Você acorda cedo, você já acorda atrasado, você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente, tem que fazer café para as crianças, ou para você mesmo, você sai correndo e tem o trânsito, aí você descobre que hoje tem um feriado, você vem passando aqui. Eu moro num lugar que é perto daqui, mas sempre que eu venho, tem um negócio dessas corridas da cidade. Gente, tem um povo que gosta de correr, o tal do curitibano. Aí tem a corrida dos 10 quilômetros, da minha maratona, da maratona inteira, da maratona mais um, da maratona com bicicleta, da maratona a pé, da maratona de bicicleta. Gente, e toda vez que eu venho passar maratona, eu tenho que dar uma volta lá em São José dos Pinhais. Estou exagerando, você entende? Eu tenho que dar uma volta para poder chegar aqui na igreja. Eu venho cedo já para dar escola bíblica, eu sou professor da usina de líderes, e eu venho cedo para chegar aqui. E a vida, ela vai engolindo a gente. Esse mundo de Marta engole a gente. Você já chega atrasado, o chefe pergunta: e aí, cadê o relatório? Por que não fez? O que aconteceu? E me explique, e tem mais um assunto, tem mais um problema, e resolve essa bronca. E o fulano não veio, porque você vai ter que fazer a função dele no trabalho, e ele foi mandado embora, e você vai assumir 2, e não vai ganhar mais por 2, você vai ganhar por 1 só. Você vai continuar a mesma coisa, e não reclama não, porque senão você é o próximo. Então o mundo vai atrapalhando. Tem dias
tem dias que a gente esquece de almoçar. Alguém já esqueceu de almoçar? Eu esqueço de almoçar. Aí quando dá 3, 4 horas da tarde, eu falo assim, aconteceu alguma coisa. Eu estou sentindo falta de alguma coisa. Eu lembro, eu esqueci. Eu esqueci quando algo sai da sua rotina. Então houve um tempo, eu e a pastora Fabíola, a gente tinha um chevetinho. Gostava muito daquele chevette, 79. Gostava muito mesmo. Estou brincando não. Gostava de verdade. E aí o carro ficava com ela, porque você sabe, homem de Deus, se tem um carro só, o carro é dela, não é teu não, é dela. A tua mulher fica com o melhor carro. Já ensinei isso para a igreja, não ensinei? O carrão é dela, vocês podem ver. Eu ando no cabritinho, a gente chama de cabritinho porque ele é bem pequenininho. E quem anda no carro grande? É ela que anda no SUV. Por quê? Nós somos como Cristo. Cristo dá o melhor para a igreja, então o melhor é para ela. Só que tinha dia que ela fazia misericórdia para mim. Ela, amor, vai de carro. E eu estava acostumado a voltar do trabalho a pé. E era a minha rotina. E eu ia de carro, voltava para casa, e ela perguntava, cadê o carro? Eu falei, deixei no trabalho. E eu tinha que voltar, é o mundo de Marta, para buscar o carro. Aquilo me dá uma raiva de mim mesmo. Como que eu fui esquecer? Por quê? Porque a cabeça da gente vai sendo consumida pela ciranda. Marta estava, diga, ocupada com os seus muitos afazeres. Ela não tinha tempo para ouvir Deus. Ela não tinha tempo para perceber que Deus estava dentro da casa dela. E o foco dela fica desviado, fica separado, fica longe daquilo que Deus queria. E ela começa a comparar a frustração dela com a alegria da outra. Minha irmã fica aí sentada. Enquanto eu faço tudo, aí é fácil, né, pastor? Eu faço tudo, eu chego aqui 2 horas antes, ensaio o louvor, já ensaiei na sexta, venho, preparo tudo, ligo o ar-condicionado, o irmão vem, chega atrasado, igreja. Quer lugar no estacionamento, mas não tem. Aliás, gente, nós vamos precisar resolver esse negócio de estacionamento. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vamos precisar resolver esse negócio de estacionamento. Já vamos fazer uma assembleia. Tem um terreno aqui na esquina, vamos tentar avançar sobre ele também. Tá bom, gente? Então você não vai ficar sem ter o estacionamento. É importante a gente ter conforto, não é isso? Isso é importante. Mas aí, essa irmã está reclamando. É você que chega em casa, aí você está trocando a fralda do filho, você está preparando a comida, e aí o moço nem pegar a roupa e colocar no cesto, ele não consegue colocar. Eu acho que ele tem um problema. Ele não consegue te ajudar em nada, não sabe dar uma mamadeira, fazer uma mamadeira, dar um banho na criança, não sabe ensinar matemática para o filho, ou sabe, mas não tem paciência. Então, quer dizer, fica tudo em cima de um que trabalha, e o outro que não faz nada, fica lá sentado aos pés de Jesus. São 2 pessoas. Marta começa a comparar porque ela é ligada no 220. Ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem. Marta tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Ela faz um monte de coisa, mas ela não se foca naquilo que tem que se focar. Aquela pessoa que você está falando, quero que você faça isso. Ele faz tudo, menos isso. Mas a gente não combinou isso aqui? Não, mas eu fiz melhor, eu fiz maior. Eu não queria isso. Eu faço todo o trabalho. A percepção que ela tem, a maneira como ela interpreta a vida dela, a maneira como ela vê é o seguinte: o dia que eu morrer, vocês estão fritos. O dia que eu morrer, eu quero ver como é que vai ser. Tua mãe já falou isso para você? Já falou? Minha mãe falava isso para a gente. O dia que eu morrer, eu quero ver como é que vocês vão se virar. Porque a mãe tem um negócio. Você abre a geladeira, aí pergunta assim: mãe, cadê o ketchup? Não tem isso? Cadê a maionese? E você olha e não enxerga. Aí a mãe, se eu for aí, vou fazer você engolir essa maionese. Não é isso? Mãe, cadê minha camisa amarela? Não tinha isso? Eu não estou achando. Se eu for aí, eu vou fazer você engolir essa camisa amarela. E ela vai lá, a camisa amarela está na minha cara, o ketchup está aqui na minha cara. É mãe.
Como é que você não consegue perceber? Como é que você não consegue ver? Uns enxergam mais no fundo, outros enxergam mais na cara, e tem gente que não enxerga um palmo do nariz. Ligada no 220, faz tudo, é multimídia. Hoje, a pessoa ouve música, assiste o jogo, entra na internet, vê o aplicativo do TikTok, ele faz tudo ao mesmo tempo. Está aqui, ó. Você gosta disso, de fazer tudo ao mesmo tempo? Pronto. Eu ontem, em 1h30, eu li de novo um livro que eu tinha lido esse verão, essas férias, esse final de ano. E 1h30, mas não é que eu li o livro. Eu estava com pressa de rever uns conceitos, aí o que eu faço? Eu leio o livro e vou rabiscando ele, o que é importante. Não, isso aqui é importante, isso aqui é desprezível, isso aqui é importante, isso aqui não presta, isso aqui é legal, isso aqui é horrível, então eu sublinho o que é legal. Aí depois o que eu faço? Eu pego aquele livro dessa idade e vou lendo só o quê? Só o que eu sublinhei, pronto. Aí eu recupero aquilo que eu tinha esquecido. É que nem filme. Minha cabeça fica girando, pastor, me ajuda, eu tenho um problema, me socorre, faz isso, o ministério, o líder, o pastor, a minha cabeça fica o quê? Lembra como é que fica a minha cadeira? Como é que fica a cabeça do pastor? O pastor está lá, mó fair play. Não, ele é tranquilo. Pastor, sossegado. Minha cabeça está assim, ó. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Eu sou o Senhor bendito. É assim que fica o tempo todo. Minha cabeça fica girando. Mas você não percebe isso. Mas existe um mundo de Marta dentro de mim. E também talvez existe, e a pessoa pensa assim que, pastor, só lembra do meu caso? Começou comigo há 1 ano atrás. Aí eu tento buscar assim, no hard disk, o hard disk vai ficando velho, gente, tem que troca o HD. E eu vou buscando assim, tentando pegar um pedaço da história com outro, aí de repente eu falo, captei, aí que eu vou recuperar, aqui às vezes eu nem consigo recuperar. Gente ligada no 220, eu tenho muita dificuldade com pessoas que ficam perto de mim, que trabalham comigo, de baixa rotação, tem dificuldade mesmo, porque eu tenho uma velocidade para tudo, e não é só para pensar, é para fazer, é para realizar. Eu tenho sempre a sensação de que não vai dar tempo, que eu não vou conseguir, que eu tenho que correr, que está na hora. Se vocês deixassem, eu ficaria pregando para vocês aqui até de noite, sabia? Ficaria, sem dificuldade nenhuma, sem ter que olhar texto. Eu coloco os textos para ajudar vocês, porque o povo hoje está lendo muito pouco a Bíblia, então eu aproveito e faço aqui um ensino com uma voz profética, com uma palavra profética, com uma palavra de mestre. Eu tenho que misturar tudo para poder alimentar a igreja, porque a igreja só tem esse tempo, e tudo isso está na minha cabeça. Então o dia de amanhã está pronto, o dia de terça-feira está pronto, o dia de quarta-feira está pronto, o dia de quinta-feira está pronto. Eu já sei para onde eu estou indo, até dezembro eu sei o que eu vou fazer nas férias. Ligado, diga, ligado 220. E essa mulher está sempre no corre-corre. Marta foi a Jesus, a fofoqueira. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada? Só não se incomoda não, Deus, eu faço tudo. Olha esse paspalho aqui. Olha essa pamonha, não faz nada. Vocês usavam essa expressão aqui em Curitiba, pamonha? Usavam? Pronto. Ele não faz nada, eu faço. Deus só não está vendo não, Deus, que injustiça. Só eu que faço. Vocês vão entender já o que está acontecendo. Esse homem aqui, Davi, ele fala, até quando o Senhor te esquecerá de mim? O senhor não está vendo que eu estou sozinho? Será para sempre, Deus? Ele não vai mudar. Pastor, ela não vai mudar. Minha filha, o que eu faço para botar na tua cabeça, meu filho? Hein? Toma juízo, menino. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? Aí você começa já, que as pessoas que não colaboram com você são inimigos, são adversários. Pessoas que não têm o mesmo ministério, que não têm a mesma visão, que não têm a mesma energia, que não fazem o que você faz. Você começa a se comparar e achar que você é melhor e o outro é pior. Você começa a se medir e começa a se interpretar como aquele que merece medalha e o outro que merece o quê? Merece um esfregão. É isso que está acontecendo aqui. E ele pede assim, Jesus, Deus,
Dá um chá de Simancol. Você já tomou chá de Simancol? Hein? Você já tomou? Teu pai, geração passada, você falava uma bobagem, tinha uma visita, chegava uma visita, ele falava assim, conversa de gente grande, vai pro quarto. Aí você demorava, ele olhava para você assim, e te fritava com os olhos, saiu um raio laser do teu pai assim, e te fulminava. Hoje você tem que arrancar os olhos e tacar no filho para ele sair, e ele não se manca. Toma um chá de Simancol, diga-lhe que venha me ajudar. Você quer que eu desenhe para você que você tem que sair daqui? Você quer que eu desenhe para você que você tem que fazer as coisas? Diga mundo de Marta. Mundo de Marta é um mundo cheio de afazeres, cheio de coisas. Eu não consigo parar. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar o tempo todo, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer um atendimento, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que socorrer uma pessoa. Eu vejo as pessoas que ficam 1, 2 domingos sem aparecer. Eu falo, cadê o fulano? Cadê minha ovelha? O pastor sente falta da ovelha, cadê ela? Vou buscar. Uma das 99 foi embora. É isso que está acontecendo aqui. Essa mulher quer que todo mundo seja igual a ela, e ela vai dizer, se eu não posso, ninguém pode. Eu não posso descansar, por que ela vai descansar? Eu tenho que trabalhar, se eu lavar a louça, ela tem que lavar. Ou se eu cozinho, ela tem que lavar. E se eu lavo, ela tem que cozinhar. Se eu corto a cebola, ela tem que chorar comigo, pelo menos. Pelo menos chora comigo. Então, Senhor, Deus só não se incomoda que minha irmã fica aí, sem fazer nada. Lembra que ela está adorando? Lembra disso? Mas na cabeça de quem está fazendo, o outro não faz nada. Enquanto eu faço o trabalho, diga que vem ajudar. Olha que coisa. Agora, Jesus, ele vai dar uma resposta. A gente tem que lutar contra as respostas de Deus às vezes. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está ansiosa e inquieta com todos esses detalhes. E essa frase eu ouvia há muito tempo, sempre ouvi, o bom é inimigo do melhor. Ela está fazendo aquilo que é bom, mas não está fazendo o que é melhor, e não está recebendo o que é melhor. É quando você pega atalhos da felicidade e acha, vai esse aqui mesmo, só tem isso mesmo, não é o que você quer, não é o que eu queria, não era o que eu sonhava, não era o que eu esperava, mas vou ficar com esse bom e você perde o melhor. Eu gosto da versão que Jesus vai dizer, Maria escolheu a melhor parte, diga a melhor parte. Escolher a melhor parte não significa que a felicidade está no momento. O Cazuza, aquele cantor, ele cantando numa canção muito depressiva, ele falava que a vida não tem pódio de chegada, nem beijo de namorado. Ele estava morrendo, dizendo, eu sou mais um cara, e ele está morrendo, e dizendo, dia sim, dia não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. É isso que ele canta na canção, e ele chega no farol da vida dele, a vida dele vai ser encurtada, a AIDS ceifou a história dele, uma história enlouquecida, onde os exageros levaram ele a encurtar a vida. Salomão fala para isso, cuidado com a loucura. A loucura, a vida louca, faz com que a vida seja abreviada. Olha, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Mas ele está dizendo que chega no final da vida, antecipadamente, e diz que não tem vitória. Então a felicidade, e eu não estou pegando o exemplo desse homem, eu estou pegando o exemplo de Marta e de Maria, não está em você fazer algo, mas está em você viver o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de um é adorar, o propósito de outro é trabalhar. Se você pega o adorador e coloca para fazer, ele vive de pessoas, ele não vive de tarefas. É muito difícil você conseguir combinar os dois. Tem gente que se liga às pessoas e fala assim, não convida o fulano não, porque ele vai chegar atrasado. Por quê? Porque ele vai encontrar alguém no meio do caminho, e ele vai ficar ligado nessa pessoa, ele vai até esquecer do convite que você fez. Você conhece alguém assim? Você conhece? Eu conheço, gente.
E ele sempre acha que tem alguma coisa mais importante do que cumprir o compromisso, porque tem alguém mais importante que precisa dele, e ele precisa fazer algo. Não, eu te levo lá em casa. Não, mas nós estamos indo para o outro lado. Ele fala, não, mas eu vou te levar, eu faço questão. Então ele chega atrasado, ele perde o avião, ele perde a hora. E a noiva, que é para chegar a 15 minutos, ela chega 1 hora, 2 horas, 3 horas depois do horário marcado. Aí o povo já está cansado. O pastor quer pregar, já viu o pastor que prega 2 horas no casamento? Gente, está todo mundo com fome, gente. Uma coisa que o pastor tem que aprender em casamento é 15 minutos de sermão. O que era para falar já estava falado. Você não vai ensinar nada ali, nada. Faz a bênção das alianças, dá os 3 conselhos, sermão de 3 pontos, mais de 3 pontos rápidos, como der flash, e acabou, abençoa e vamos para a festa, porque está todo mundo faminto. Aí não, a noiva atrasou, vamos tirar foto. Aí eles vão tirar 1 hora de uma sessão de foto. Aí quando chega a comida, acabou, você come. Você se entope só na entrada. Quando vem um prato principal, você fala, agora não quero mais. Já comi canapé, já comi salgadinho. É essa a vida. O bom é inimigo de quem? Do melhor. E o que acontece? Quando Jesus fala assim, você está ansiosa com muitas coisas, ele está dizendo assim, você está perdendo. Você não tem lucro nenhum. Mateus 6,27, quem é de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar, diga acrescentar. Eu não posso, a ansiedade não acrescenta. A ansiedade me traz prejuízo. A ansiedade, já expliquei, é fruto de um coração que não tem pai. O sacerdócio masculino produz segurança e paz. Não andeis ansiosos. Olhe para os passarinhos do céu. Eles não plantam, eles não ajuntam em celeiros, não colhem, não ajuntam em celeiros. Mas o vosso, diga pai, o paizão os alimenta. Então não ande ansioso pelo que havia de comer, nem pelo que havia de vestir. Não é o corpo mais do que o alimento, não é a vida mais do que a tua roupa. Olha para os lírios do campo, o pai veste, eles são lançados no fogo, ele vai vestir vocês. Então a ausência da figura do pai, diga pai, estou falando de gênero, homem, pai, produz insegurança e ansiedade. Ela está ansiosa e a ansiedade não vai acrescentar nada na vida dela, e ela começa a ter que lutar com as respostas que Deus. Abacuque, ele luta com a resposta de Deus, porque Abacuque, ele é justo, ele é um profeta do Antigo Testamento. Se você não sabe, nunca ouvi falar nesse nome, a palavra Abacuque significa abraço, é isso que significa Abacuque, hebraico. E ele está num bate-boca com Deus aqui, ele está discutindo com Deus, gente, é um profeta diferente. Ele, em vez de trazer a palavra de Deus para o homem, ele pega a reclamação dele e joga para Deus. Você não está vendo o que está acontecendo aqui, Deus? Olha quanta injustiça. Aí Deus fala assim, você está achando que está ruim? Vai ficar pior. Porque esse povo aí, desobediente, vai colher o que ele está plantando. Eles não se divorciaram de mim? Eles não estão andando por aí fazendo o que querem, eles não são obedientes. A desobediência provoca o quê? Desgraça. Aí que ele entende, o justo não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. O justo viverá da fé. E ele vai dizer no finalzinho assim, estremeci por dentro quando ouvi isso. Ele está lutando. Deus, ele queria de Deus uma resposta, o quê? Queria um like, não queria? Deus dá para ele um dislike. Estremeci por dentro, olha, quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ele já sabia que ia ser invadido. Deus falou, estou levantando um povo cruel e mau da Babilônia. Vocês não me expulsaram do templo, vocês não colocaram seus ídolos dentro do templo, vocês não preferem adorar as coisas. É gente que crê no poder do sal grosso, no poder do azeite, do óleo ungido, da rosa. Confia nisso aí mesmo, confia para você ver. Confia naquilo que não tem ânimo, é o animista. Confia no ídolo, não, pastor, é o relógio da sorte, é a camiseta da sorte, é a Bíblia aberta no Salmo 91, gente, isso é idolatria. Confia no Senhor Deus. Aí Deus fala, você quer confiar nessas coisas? Se prepara aí, meu filho, que a tua batata está assando. E aqui, ele recebe uma resposta que ele não queria. Marta está lutando contra a resposta de Deus. Marta,
Você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas. Foco no objetivo, Marta. Apenas uma coisa é necessária, diga assim, uma só. Diga uma coisa só. Apenas uma coisa é necessária. Aí, ele vai pegar aquela moça que está ligada no 220 ou no 380, que tem um RPM lá em cima, que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu falo assim, psh, psh, ei, olha para mim aqui. Ele vai focalizar ela de novo. Pare de ficar distraído com as coisas boas. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Às vezes a gente fica distraído em fazer coisas que não vão surtir nenhum efeito. Eu tenho dito aqui, as pessoas não vão se converter porque você está reclamando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, quero olhar bem. De verdade, teu casamento está bom? Quanto você ora pelo teu casamento? De verdade. De verdade, quanto você ora? Eu sei que você faz coisas, mas quanto você convida de Deus para entrar na sua vida, para Ele te favorecer? Teu filho, tua filha está no altar ou está desviado? O quanto você jejua por ele? Você sabia que tem casta que só sai com jejum e oração? Não adianta a mãe gritar, não adianta o pai gritar, não adianta conselho do pastor não, gente. Não adianta. Só jejum e oração. Quantos dias você é capaz de tirar num sacrifício de jejum para orar por aquilo que você quer? Pastor, eu estou solitário. Então, o bom você está fazendo, mas ele é inimigo do melhor, e você está distraído com um monte de coisa que não tem importância, e você está preocupado com os outros, em vez de ficar preocupado com você e com Deus. Eu gosto dessa história, porque ela tem duas faces. Essa turma que reclama dos outros, podia ser o contrário. Eu gosto de ler a Bíblia, eu fico lendo uma, duas, por exemplo, essa ideia de 13 pessoas chegando, me atrapalharia um bocado. Eu resolveria fácil. O homem pragmático fala, 7 pessoas, mais 7, 14, tem eu e Marta, Lázaro está dodói, não vai comer nada, ele está com dor de barriga, ele estava doente. Então ele comeu uma papinha, então não ia precisar de muita coisa, mas estou eu, chegaram umas 13, 15, daí 7,5, tem um apóstolo mais gordinho, come mais, tem um mais magrinho, às vezes o magrinho também come para chorando. Hoje tem gente que a gente fala que é magro de ruim, né? Pô, ele manda sozinho uma rodela de pizza, sozinho. Falei, pô, onde entra isso? Onde que entrou essa pizza inteira? Aí eu compro então meia dúzia, 7, 8 pizzas, manda vir pelo iFood, pronto, não tem problema, gente, vamos esperar um pouquinho, Jesus vai pregar um sermão, e a gente vai ficar sentado aqui, eu só coloco a mesa, tá bom? Vocês querem lavar a mão? Ó, tem banheiro aqui, tem um lavabo, tem um tanque lá fora, estava resolvido, pragmático. Tem gente que não é assim. Não, pastor, eu nem uso molho de tomate, eu faço molho de tomate, olha, tira a pele, descasca, tira a semente, porque a cabeça dele é diferente uma da outra. Agora imagina o contrário, Maria olhar para Jesus assim, aos pés de Jesus e falar, dá uma cotovelada, aí Jesusão, fala para Marta, para ela parar de fazer, para ela sentar aqui com a gente. Não podia ser o contrário? Podia ou não podia, gente? Porque Marta está reclamando dos outros, Maria não podia estar reclamando também de quem faz? Olha lá, para que está se desgastando? Então a certeza de que você está num propósito é a certeza da tua felicidade. Por que eu sou feliz? Porque eu estou justamente aonde Deus queria que eu tivesse. Não tem dúvida nenhuma disso. Não se distraia com as coisas boas. Tem amor para todos e nós chegamos onde eu queria chegar. Ora, Jesus amava a Marta, ligada no 220, trabalhadora, tarefas. Amava a sua irmã Maria, adoradora, sentada aos pés, caída aos pés, chorando aos pés. E também amava Lázaro, doente, que não aparecia em nenhum culto, tinha que ir lá na casa dele para visitar ele, porque ele não ia para o templo, ele estava dodói, e aí, quando é que eu vou visitar de novo? Quando eu voltar a próxima vez, eu venho no sepultamento, não, vou chegar atrasado, só de raiva para poder ressuscitar ele. Foi isso que Jesus fez.
Todas as vezes que Jesus chegou atrasado, todas as vezes, ele ressuscitou alguém, todas as vezes. A viúva de Naim, Lucas 7, a filha de Jairo, em Mateus capítulo 8, ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita Lázaro. Toda vez que ele chega atrasado, eu atrasei, mas ele trazei de propósito. Essa enfermidade não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus. Agora, 5 lições aqui para a gente fechar. Número 1, equilibre devoção e serviço. Não desperdice a presença do Filho de Deus, nem na sua casa, nem na sua vida. Você está em casa, não se distraia. Não desperdice a presença de Deus. Eu tenho motivado a igreja aqui, nós temos colocado aviso, para que você vá para uma célula e que traga uma célula para dentro da sua casa. As células da nossa igreja, elas não funcionam numa casa só, a não ser que o líder da célula queira isso. Então, normalmente, o que a gente faz? Cada semana, ela está na casa de uma pessoa. Se você abrir o aplicativo IBBR hoje, quero participar, clica em células e clica quero participar. Lá da tua casa, você vai clicar, e tem lá um sistema geoestacionário, que quando você aplica, quando você aperta, vai aparecer a célula mais perto da tua casa. Então, por exemplo, aqui da igreja, é a célula do Maurício e da Vanessa, é a célula do Luizinho e da Fernandinha. Você aperta, está aqui pertinho de mim, mas quando você que mora lá em Santa Felicidade, você mora em Araucária, você mora no Bacaxeri, você mora... enfim, em qualquer bairro, onde você aperta lá, aparece mais perto da sua casa. Olha para mim, não perca a oportunidade de levar Deus para a sua casa. Agora, quando Deus estiver na sua casa, dê atenção para Ele. Dia a dia, não deve distrair o foco. Pastor, e se eu não estiver em casa? Deus vai contigo para o trabalho, e lá você tem que estar com Deus. Lembre-se de colocar o reino de Deus em primeiro. Não é isso que Jesus diz? Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A distração é quando você acha que Deus não vai participar do teu dia a dia, seja você adorando, seja você trabalhando, seja você entregando o teu coração derramado, seja você servindo as pessoas. Número 3, trate seu desconforto com Deus e pare de fazer fofoca da vida dos outros. Pare. Fala com Deus a tua verdade. Estou cansada. Eu estou cansado. Eu preciso de alguém aqui. Mas você está querendo falar com Deus que o fulano, ciclano e beltrano poderiam te ajudar, como se aquilo que eles estivessem fazendo fosse inapropriado. Aí o que acontece? Você começa a julgar. Você começa a colocar na vida dos outros uma responsabilidade que vai confundir ela. Por quê? Porque todo mundo tem uma vocação, tem. Todo mundo tem um ministério, tem. Você tem. E se você não está exercendo o teu ministério, você está enterrando o seu talento. Então você precisa de quê? De uma direção pastoral, de uma direção da sua liderança. Dentro de casa, você canta e fala, que voz! Por que você não está no louvor, no totalmente teu? Não, acho que não. Eu acho que eu não sirvo para isso. Tem aqueles programas de música em que vêm os candidatos e aí ficam as pessoas que vão fazer julgamento. Silvio Santos já fazia isso há muito tempo atrás. Tinha Pedro de Lara. Pedro de Lara é coisa nossa. Vocês lembram disso, gente? Meu Deus, que vergonha alheia. E ele ficava julgando, a pessoa vinha e cantava. E ali eles davam nota. Hoje tem programa, tem um sujeito muito famoso hoje, que ele era vendedor de celulares. Chama Paul Potts. Eu gosto dele, ele canta essas músicas clássicas. E aí ele todo desengonçado, desajeitado, com os dentes todo podres, assim, todo torto, aquele sorriso sem graça, tímido. Gente, quando ele solta a voz, fica todo mundo estarrecido, assustado, falando, mas você enganou a gente. Então tem gente que eu fico olhando assim, ó, ela está me enganando. É um pastor que está sentado aqui, é uma pastora que está sentada aqui. É um líder que está aqui, é um ministro de louvor que está aqui, é o irmão da intercessão, é alguém que tem uma vida no altar, que tem uma unção que ninguém tem. É isso, tem gente que pensa que tem e não tem.
E tem gente que pensa que não tem, e tem. Como é que você descobre isso? Dentro de casa. Dentro de casa que você vai ver quem adora e quem vai para o Amor e Porções. A turma do Amor e Porções é uma delícia, gente. Eles fazem os negócios aqui, eu falei, por que você não faz isso sempre? Só faz quando tem festa? São delícias. Eles estão escondidos, então trate seu desconforto com Deus e pare de fazer fofoca da vida dos outros. Pare de reparar nos outros, repare em você. Número 4, adorar vem sempre antes de servir. Eficiência não dá direito à cobrança. O fato de eu ser bom naquilo que eu sou bom, não significa que eu tenho direito de cobrar aquele que não faz, de fazer aquilo que eu faço. Eu tenho muita dificuldade numa área, sabe qual é a área? Línguas. Você me dá matemática, gente, como eu gosto de matemática, eu gosto. Eu fico seguindo os canais no Instagram, e aí a pessoa bota lá um desafio matemático, aí eu paro no meio, para quê? Para responder, para dizer assim, lá, moleza, fácil, ó, com o pé nas costas, eu gosto disso. Eu gosto de ler. Todo mundo gosta de ler, gente? Não, não gosto de ler. Ontem eu estava com minha cabeça inchada, resolvi um monte de problema, aí falei o seguinte, vou ver um filme, só que os filmes que passam hoje não me agradam, gente. Pensa uns filmes assim que é um museu de grandes novidades, pensa um negócio velho assim, eu não consigo ver mais, eu já vi isso em outro filme, não tem mais ideia, parece que a criatividade acabou, não há nada novo debaixo do céu. Aí, eu falei, vou ver um filme aqui com Johnny Depp, aquele que, antes dele ser Pirata do Caribe, e Al Pacino, filme, só que eu já tinha visto esse filme, aí o que eu faço? Eu avanço até aquela cena, eu quero ver essa cena aqui, essa aqui é legal. Eu avanço mais uma cena, agora eu quero ir para o final, quando o bandido quebra a cara, a polícia se dá bem, é isso. Vocês gostam de filme? Quer ver um filme que eu gosto? Perfume de Mulher, também com Al Pacino. E aí no final ele sobe numa universidade, gente, ele é um tenente-coronel do exército, gente, ele quebra tudo. E ele faz o menino que estava sendo acusado e ia ser expulso, gente, dá alegria, a injustiça, ela é retirada e a justiça, ela vem à tona. Os heróis mais improváveis, minha cabeça fica assim. Mas isso não significa que você, que dorme um pouco mais cedo, eu também durmo bem, mas você que não faz e que não gosta, tenha menos competência, eu tenho direito de cobrar você, e você não vai ver comigo? Você não vai assistir comigo? Você não vai participar comigo? Então, antes de você servir, você tem que adorar. E agora, por fim, qual o melhor lugar? Qual o lugar que Deus ama a todos? É perto da fonte. Onde que é a fonte? É Jesus. Olhe para mim, Maria escolheu a melhor parte, que é Jesus de Nazaré. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar. Que eu avancei 5 minutinhos no horário de vocês. Deus, Ele está falando com a gente. Deus, Ele tem falado com todos nós aqui. Bom Retiro tem bebido dessa fonte. Você tem tido oportunidade para servir, você tem tido oportunidade para adorar. O que você não pode fazer? O que você não pode é ficar julgando aquele que não faz do jeito que você faz. Se alguém trabalha com você, é para trabalhar de verdade. Não, eu vou para ajudar na cozinha, então vem ajudar na cozinha. Não, eu vou para a escola bíblica, para ouvir aos pés, então vá para a escola bíblica. O que você não pode é você não se comprometer com nada. Quero fazer um desafio para você. Faz que nem Marta. Trabalhe. Chame Jesus para a tua casa. Talvez você fale assim, pastor, eu não preciso. Não, você precisa. Mas se você acha que não precisa, vai ter sempre uma Maria lá que está precisando. Chama Jesus. Você vai ter sempre um irmão Lázaro, doente, para Jesus ressuscitar. Sempre. Traga Deus para a sua casa. Não deixa que o tempo, esse mundo enlouquecido, veloz demais, que a gente está vivendo, roube de você a alegria que você tem de adorar o Senhor. Não gaste apenas seu tempo fazendo, invista seu tempo e aproveite a presença de Deus. Aproveita enquanto é tempo.
Haverá dias, Salomão fala isso, não sou eu, e que talvez você diga assim: não há prazer na minha vida. Então lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, porque esse dia pode chegar para você. Aproveita agora para amar quem tem que ser amado, para cuidar de quem tem que ser cuidado, mas não perca o foco na adoração. Aonde quer que você vá, se eu estou trabalhando, o meu foco está no reino de Deus. Se eu estou adorando, o meu foco está no reino de Deus. Feche seus olhos. Se você está vivendo um mundo de Marta, e teu coração está todo atrapalhado, embaralhado, e você não consegue focalizar Deus, você não consegue colocar Deus em primeiro lugar, só coloca a mão no seu coração, só isso. Deus, eu tenho que acalmar meu coração, eu tenho que consertar isso na minha vida. Se você não tem conseguido adorar a Deus, se você tem excluído Ele de tudo, você não tem tempo nem para orar. Pastor, a única leitura bíblica que eu estou fazendo é quando o senhor abre aqui a Bíblia no culto, ou quando eu ouço alguma coisa. Se você está vivendo esse tempo, coloca a mão no seu coração. Você vai ter que pedir para Deus, de verdade: Deus, me ajuda a organizar a minha vida. Fala para Deus isso. Não julgue. Não fique pensando que A ou B precisa servir mais a Deus ou menos a Deus. Não é isso. Não faça julgamento. Começa a olhar para você mesmo. Vai para a fonte. Deus é a fonte. Convide Deus para a sua casa. Se você quer convidar Deus para a sua casa, participe de uma das células e convide essa célula para ir para a sua casa. Só você vai ser beneficiado? Não. As Martas, os Lázaros também serão. Ainda que ele rejeite, ainda que Lázaro fique dentro do quarto, nem apareça, a presença de Deus ali, vai trazer o amor de Deus, porque o amor de Deus é para todos. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, essa manhã nós também escolhemos a melhor parte. Essa manhã nós sacrificamos no teu altar e te entregamos nossas primícias, entregamos as primícias dos nossos louvores, entregamos as primícias da nossa adoração. Pegamos esse primeiro despertar da semana, consagramos a Ti. Enquanto todo mundo, Pai, escolheu outros afazeres, nós escolhemos vir aqui para servir ao Senhor com uma oferta de amor que é a nossa própria vida, o nosso próprio coração entregue no altar. Pai, não deixa que as distrações do dia a dia nos afastem do Senhor e nem do propósito que o Senhor tem para a gente. Não deixa que as combinações de problemas que nós temos que enfrentar no dia a dia e na semana façam com que a gente se distraia do Senhor. Não deixa que vozes estranhas nos tirem do propósito que nós temos com o Senhor. Não deixa que a gente seja levado por nenhum vento de doutrina que nos afaste daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Um de nós, Pai, sempre vai trabalhar. Alguns têm um coração nas pessoas, outros têm um coração nas tarefas, mas todos têm um coração na adoração. E aquele que faz como aquele que não faz, aquele que adora como aquele que trabalha, aquele que serve como aquele que ministra, são todos teus filhos, que o Senhor ama a todos, da maneira especial como cada um deles são, para glorificar o teu nome. Nós oramos assim, entregamos o teu povo nas tuas mãos, para que continue vivendo os sonhos com o Senhor e a presença do Senhor em suas casas. Entra na casa dos teus filhos, Pai, entra, faz morada lá. Não vem ser visita, Senhor Deus, vem viver para sempre. Vem viver para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Deus abençoe sua vida. Fica com essa palavra no teu coração. Continua adorando.
Continua servindo, continua trabalhando. Não se compare, não compare ministérios, não compare dons. Você tem o que Deus te deu. Busque os melhores dons, mas não compare dons. Não seja preguiçoso. Não deixe tudo nos ombros dos outros. Cada um de nós faz a sua parte. Se você não tem igreja, seu lugar é em Bom Retiro. Você que está nos visitando, queria muito que você visitasse nosso ministério infantil. Pastor, você é meu convidado, viu, pastor? Pra você visitar o ministério infantil, para conhecer. Se você não está envolvido com célula, é agora o momento. Aproveita isso. Aproveita. Se você não foi batizado, pastor Paulo está no fundo, aqui atrás vai aparecer, já apareceu um QR Code. Eu quero ser batizado, eu quero fazer parte de Bom Retiro, eu quero ser integrado. Amém? Levante sua mão. Tem um domingo cheio da presença de Deus. Leva Deus para a tua casa. Antes de sair, fala assim: Deus, vamos comigo para minha casa. Bora que a gente vai almoçar lá junto. Chama Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Vai com Deus, querido. Não deixa Deus. Continua com Deus. Deus abençoe a todos.